A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Mensagem de Deus para o meu e para o seu coração hoje. Vamos ler? Se encontra no livro de Lucas, capítulo 15 e versículo de número 11. Hoje é sobre o filho pródigo. Diz assim, versículo de número 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, essa parábola do filho pródigo, o filho pródigo, o nome já diz, né? Gastador, esbanjador, extravagante. Alguém que sai do meio da sua família, que larga os preceitos, né? Que abandona e vai viver dissolutamente. E essa palavra aqui, essa parábola desse filho pródigo representa hoje muitos filhos pródigos que estavam na casa do Senhor e que resolveram, né, sair da presença de Deus e ir viver a vida como bem quisesse, gastando tudo. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos aqui introdução sobre este filho pródigo. Primeira coisa, ele era o irmão mais novo. Um ponto. Também esse filho pródigo tem uma característica que eu observei. Ele era um jovem trabalhador. Ele tinha o seu irmão mais velho, mas os dois trabalhavam. E esse pai ensinou esse filho a ser um jovem de bem, trabalhador, um jovem honesto. Eu não sei o que passou pela sua cabeça que ele resolveu do nada. E ele também era justo. Ele tinha essas características. Ele era trabalhador, ele era justo. Por quê? Porque quando ele se dirige ao pai e diz: Pai, eu quero a minha parte da fazenda que me pertence. Ou seja, ele queria só o que pertencia a ele. Ele não queria nada do irmão dele. Ele não queria, sabe, uma parte maior da fazenda. Não, ele disse para o seu pai: eu quero só a parte que me pertence. Então ele era justo. E o pai também, como um justo, fez o que ele pediu. Deu a parte que lhe pertencia, ou seja, repartiu entre eles a fazenda. E passou alguns dias esse filho, né, com aquele dinheirama todo ali, né, com aqueles bens todos, e ali naquele lugar, vivendo, a Bíblia não fala, né? Não dá respaldo sobre a idade desse jovem, né? Não dá respaldo, mas ele ainda vivia com seus pais e com seus irmãos. Mas ele resolveu sair de casa. Ele disse: olha, com tanto esse dinheiro aqui, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou sair por aí, vou viver a minha vida e vou começar a gastar. Aí o que é que ele fez? A Bíblia fala que poucos dias depois, ele pegou a sua fazenda, a sua parte, e foi embora da sua casa. Muito bem, agora eu vou viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. E
vou esbanjar. E foi-se para uma terra longe. Diz a palavra de Deus que ele foi para uma terra muito longe mesmo. E de repente, né, para encurtar aqui a mensagem, aquele filho, ele começa a gastar tudo. Ai, vai, bebe e pega essas mulheres, né, e sai com os amigos, né, e gastou tudo. Aí diz a palavra de Deus que logo ele viu que não tinha mais nada, acabou-se tudo. Aí entra uma característica desse jovem. Como eu disse no início, ele era trabalhador. Aí o que é que ele faz? Em vez de ele não, quando ele acabou tudo a sua fazenda, ele não foi roubar, ele não foi sequestrar ninguém, ele não foi pedir nada para ninguém, ele foi caçar o emprego. Pois é, ele gastou tudo, mas ele era um jovem que tinha umas qualidades. Ele foi procurar emprego. E o que aconteceu? Ele chegou num dos homens daquela terra e aquele homem mandou ele, não, eu tenho um emprego aqui para você, meu jovem. Você quer? Uai, eu quero sim, eu quero trabalhar. Meu pai me ensinou, foi trabalhar. Na casa de meu pai eu trabalhava, na casa do meu pai eu era ocupado. Na casa do meu pai todo mundo trabalhava e eu aprendi que o meu pai foi trabalhar, não foi a roubar, não foi a enganar ninguém, entendeu? Não foi a dar trabalho para a polícia, não foi, sabe, viver uma vida errada, não. Meu pai me ensinou o que é certo e meu pai me ensinou a trabalhar e eu quero trabalhar. E o homem disse, muito bem, meu jovem, eu vou botar você no emprego. Não era lá aquele emprego, essas coisas demais, né? Jesus, não era um emprego, não era aquele empregão, não, de estar bonitinho, engravatado, limpinho, no ar-condicionado. Não era um emprego desse tipo. Aquele jovem arrumou um emprego que era pouco, sabe, que quase ninguém queria, que era apacentar porcos. Você sabe que apacentar porcos não é um emprego muito bom, porque você tá ali com aqueles porcos, né? E o porco, ele é muito sujo, né? Se você lavar o porco aqui, logo ele vê uma lama ali, já vai para dentro da lama de novo e porco não. Um trabalho que chame a atenção, que você esteja limpinho, né? Que você esteja ali, né? Não é o trabalho dos sonhos, na verdade, não é um trabalho dos sonhos, cuidar de porcos. Mas aquele jovem não tinha outra coisa para fazer a não ser isso. E ele foi trabalhar. Ele foi. E aquela palavra, e aqui a palavra fala que naquela terra houve uma grande fome, meu amigo. Fome. E aquele jovem, né, ninguém dava nada para ele. E a Bíblia fala que aquele jovem começou a desejar-se, passou tanta fome que ele começou a desejar comer até as comidas que os porcos comiam. E de repente ele naquela situação, né, ele começou a pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai tem tanta coisa boa, até os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, vivem bem, não falta nada, e eu aqui padecendo necessidade, padecendo fome. Aí a Bíblia fala que ele cai em si. É aqui que entra a mensagem. Ele cai em si e diz, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele, pai, aleluia, pai, pequei contra o céu. Olha a primeira palavra que ele disse. Ele pensando, isso ele estava só pensando ainda. Eu vou chegar lá e vou dizer desse jeito, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita, meu pai, pelo menos como um dos teus servos, dos teus trabalhadores, porque teu filho, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele jovem se levantou, a Bíblia fala que ele se levantou, não fisicamente, mas se levantou espiritualmente dentro do seu coração. Ele elevou os seus olhos e olhou e viu que dentro dele ele estava já caído, ele já não podia mais ter aquilo que ele tinha, porque ele tinha gastado tudo, mas ele tomou uma decisão importante, voltar para casa, aleluia.
E Deus diz para você, filho pródigo, que se afastou, que está longe da casa do Pai, que está longe da família, que está longe da família de Deus, da casa de Deus, dos braços de Deus. Tome essa decisão, porque aquele filho, a decisão que ele tomou foi a mais importante da vida dele. Aleluia. Ele disse: eu pequei contra o céu. Olha só a primeira palavra que ele diz: eu pequei contra o céu. Então você pecou contra o céu, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã que está afastado dos caminhos do Senhor. Você pecou primeiro contra o céu, né? Talvez você não se ache digno de ser chamado mais filho de Deus. Olha, quando você estava na igreja, quando você cantava, quando você pregava, quando você tinha roupas bonitas, né? Estava ali todo cheiroso, na presença de Deus, ia para a igreja com a sua Bíblia, né? Estava com o seu rosto parecendo um anjo, né? A sua aparência era diferente. Você, né, não tinha tatuagem no corpo, você não tinha nada no seu corpo, mas hoje você se afastou dos caminhos do Senhor e está aí de qualquer forma, está aí vivendo uma vida dissoluta, gastou tudo, perdeu o dom que Deus te deu e você abandonou tudo, né? A fé, abandonou o povo de Deus, saiu da presença do Senhor e não quer mais saber. Mas você viu a diferença de quando você estava na igreja pelo que você está agora, pelo que você está vivendo. Eu quero dizer para você que eu também, um tempo atrás, aí eu estava sendo um filho pródigo. Eu já fui um filho pródigo. É por isso que Deus me deu essa mensagem hoje, porque eu já fui um filho pródigo. Entendeu? Há um tempo atrás aí, eu estava vivendo uma vida dissoluta, né? Estava aí, sabe, prestes a perder a minha vida. E eu lembrei também quando eu estava na igreja, né, que eu cantava, que eu pregava, sabe, que era uma bênção, sabe? Eu tinha, sabe, ali um testemunho, sempre os irmãos, né, gostavam de mim, de me ver cantando, e eu sentia algo no meu coração, aquele desejo de cantar mais ainda, né? Eu me sentia realizado na casa de Deus, e eu era feliz e não sabia. Mas um dia o inimigo colocou no meu coração algo, vou sair, vou gastar, vou viver a vida que eu quero. E fui. Aí fui pro mundão, pequei, né? Fiz coisas erradas, né? Enfim, perdi tudo que Deus tinha me dado, né? Ali o dom, né? Perdi as minhas vestes, né? Que Deus tinha me dado. Então, meu irmão, a Bíblia fala, né? Que aquele filho, ele caiu em si. E isso é que precisa acontecer na minha e na sua vida, é cair em si, voltar a si e olhar para dentro de nós, ver que nós somos aquele filho que se afastou do caminho do Senhor. Mas ele diz para você hoje, filho, volte para casa, aleluia. Volte para casa, aleluia. Eu estou te esperando. E vamos voltar aqui para a mensagem. A palavra de Deus fala que aquele filho se levantou e foi. E foi. E olha o que aconteceu. Quando ele ainda vinha longe, olha o detalhe, quando ele ainda vinha longe, não foi ele, a Bíblia conta certinho, não foi ele que avistou o pai. Foi o pai que avistou ele, aleluia, glória seja dada em nome do Senhor. Foi o pai que avistou ele primeiro. Eu acho que o pai estava ali na porta de casa, olhando para a estrada, e de repente viu uma pessoa vindo de lá sozinha, moribunda, sabe, mal vestida. E ele olhou e conheceu aquele andar ali me lembra alguém, aquele andar me lembra o meu filho, parecendo que é ele. Meu Deus, o jeito de caminhar é todo do meu filho. E aquele pai, a Bíblia fala que não foi nem o filho que correu ao encontro do pai, foi o pai que correu para o filho, aleluia. E chegando perto dele, abraçou. A Bíblia diz que ele abraçou, se jogou em seus pescoços ali e o beijou. E o filho disse aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Chegou diante do pai e as primeiras palavras que ele disse foi: Pai, eu pequei contra ti, meu pai.
Pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tem como um dos teus trabalhadores. E a atitude do pai, filho, eu já estava era te esperando, meu filho. Não ligue para isso, meu filho. O importante é que você está de volta, aleluia. Quero dizer para você que o que você fez, que o que você perdeu, o que você aprontou, né? Os pecados que você cometeu lá fora, Deus está pronto para te perdoar, aleluia. Assim como aquele pai, é Jesus contando uma parábola, né? Comparando a vida de muitas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, do nosso Deus, aleluia. Tinha tudo na casa de Deus, estava crescendo, estava prosperando, e de repente o inimigo veio e colocou algo no seu coração que devia se afastar. Não, aqui não está bom, eu vou viver a minha vida como eu quero, e de repente você foi, e aí gastou tudo, perdeu tudo, pecou contra Deus, não se sente mais digno de cantar, de louvar, de pregar, de anunciar o evangelho. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando, Deus está te esperando, assim como aquele pai também já estava esperando, aleluia. Ele está esperando você voltar para o seu caminho. A Bíblia fala que Jesus disse: olha, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E na casa do meu pai há muitas moradas. A sua morada, o teu lugar ainda está guardado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o teu lugar na casa do Senhor, na casa da tua família, que é a presença de Deus, na casa de Deus ainda está te esperando, aleluia. E a Bíblia fala que aquele pai chegou para aquele filho e disse: meu filho, seja bem-vindo de volta, meu filho, seja bem-vindo de volta, aleluia. E ele disse para os seus trabalhadores: olha, hoje é dia de festa, vai lá depressa, vista dele uma roupa. Detalhe, aquele filho estava sem roupa, estava perdido. E ele disse: coloca nele um anel. Aquele filho tinha perdido a aliança, né? Não tinha mais aliança, tinha jogado fora, tinha, sabe, as vestes já não tinha mais. Aleluia. E disse também: calça nele uma sandália, sandálias novas. Aquele filho tinha perca as sandálias, né? A Bíblia fala da sandália, né? Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, aleluia. E Deus disse também para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa, aleluia. E o anel, meu amigo, que aquele jovem já não tinha mais, simbolizava a aliança de Deus, a aliança com Deus que ele tinha quebrado, que ele tinha perdido a aliança, aleluia, com o pai, com a família. O anel era um laço familiar e ele tinha jogado fora, tinha gastado tudo, estava perdido realmente. E o pai disse para ele: porque esse meu filho estava morto, estava morto espiritualmente, mas reviveu, aleluia. Deus vai ressuscitar você, aleluia. Ele reviveu, estava perdido. Deus não perde nenhum dos seus, aleluia. Jesus disse: aqueles que meu pai me deu, de maneira nenhuma eu vou perder nenhum, aleluia. Eu vou guardar todos e Deus está te guardando até hoje, porque você vai voltar para a casa do Pai, você vai voltar para os caminhos do Senhor. É por isso que Ele tem te guardado. Eu passei por coisas tão difíceis também que parece que eu ia morrer. E o meu medo era de morrer sem a presença de Deus, morrer desviado. O meu maior medo, meu irmão, era morrer desviado, sabe? Eu tinha um medo danado. Eu pensava assim: meu Deus, se eu morrer aqui, Senhor, o que, que as pessoas vão falar de mim? Vai dizer assim de mim: nossa, o Edilson era crente um tempo desse, morreu desviada, morreu querendo aí cantar. Eu gravei música mundana aí, queria ser cantor sertanejo, sabe? Queria fazer sucesso. Comecei a cantar em bar, fiz um monte de coisa aí, né? Queria gravar uma música aí com um clipe com mulheres dançando. A última música que eu tentei gravar era uma música, né, que eu nem cheguei a lançar. Aleluia. Deus não deixou, sabe? Deus não permitiu. Eu estava aí com muitos planos, sabe? Eu estava com muito plano mesmo, desviado, sabe? E eu queria
ser famoso, fazer sucesso na área da música, né? E eu conheci uma jovem, sabe, que ela a gente estava planejando em formar uma dupla sertaneja, e ela vinha para cá para ensaiar comigo, sabe? E a gente tava mesmo de plano, sabe? Fazer essa dupla sertaneja, e eu com uma música nova aí, a música dizia assim: vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai, meu docinho, não sei o quê. A letra da música deu certo, né? Eu não lancei a música nem fiz sucesso, mas a letra da música deu certo, por quê? Porque a letra dizia: vem pro papai, e hoje eu vim pro papai, tô aqui na casa do papai, que é a casa de Deus, aleluia. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Aquela jovem, uma vez, ela também era desviada, né? Ela desviada e me chamou, me convidou para ir para a igreja, né? A visitar uma igreja que ela congregava, que ela gostava de, quer dizer, que ela gostava de ir, né? E eu resolvi ir, tá bom. Eu não disse para ela que eu também estava afastado, não, mas eu fui. Fui para a igreja com ela, né? Fomos lá, né? Cheguemos lá, né? E Deus, naquele dia, falou até comigo, né? Usou lá um irmão e disse que Deus ia me honrar. Eu vim com aquela palavra, Deus ia me honrar. Aí, muito bem, né? Viemos embora. Aí passou alguns dias, uns 3 dias depois, Deus estava em casa uma tarde. E Deus tocou no meu coração e eu ouvi uma palavra de Deus falando assim comigo: ó, vai orar agora. Somente ore. Pois é, Deus falou desse jeito no meu coração. Aquela palavra, meu irmão, foi tão forte que eu me levantei do nada, eu me levantei, viu? Eu estava aqui sentado no sofá de casa aqui, entendeu? Na frente da televisão, mexendo no celular, entendeu? Eu senti aquela voz forte dizendo no meu coração: vai orar agora, somente ore. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta, meu irmão. Tranquei a porta do meu quarto e dobrei os meus joelhos e fui orar. Do nada. Desviado, viu? Desviado. Mas eu ouvi a voz de Deus. Aleluia. Naquele dia Deus estava mandando eu me levantar. Voltei com meu pai de novo. Aleluia. E vou dizer: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Aleluia. E Deus me trouxe de volta. Deus estava me aguardando e Deus também está te aguardando, meu amigo. O seu lugar está reservado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra aqui diz que aquele pai mandou vestir o seu filho novamente. Olha como eu estou hoje aqui. Eu nunca tinha vestido a roupa dessa, né? Mas Deus mandou eu vestir assim, aleluia, para trazer uma mensagem para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Deus mandou eu vestir assim, me deu essas vestes aqui, aleluia, me deu outra oportunidade de estar aqui falando da palavra dele, para estar cantando ao Senhor hoje, né? Graças a Deus, Deus me deu aí os louvores para compor, né? Está no YouTube, já está no meu canal aqui do YouTube, graças a Deus, né? Você pode aí ouvir as músicas que Deus tem me dado. Já lancei o CD, né? Está aí, nós vamos divulgar esse trabalho, né? E Deus está me dando uma outra oportunidade. Então Deus faz essas coisas na vida. Eu fui um filho pródigo, aleluia. Você também que está sendo um filho pródigo, eu quero dizer para você que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Ele está aguardando você. Sabe por que você não morreu até hoje? Sabe por que você não partiu desse mundo? Porque Deus tem um plano na tua vida, meu amigo. E Ele ainda pode cumprir, vai cumprir na sua vida. Assim como Ele tem um plano na minha vida, uma promessa na minha vida, está me dando a oportunidade desse plano se cumprir. Aleluia, porque Ele é fiel e é poderoso para te guardar e para trazer você de volta. Aleluia. E aquele pai disse uma coisa importante. Quero que você guarde essa palavra. Aquele pai disse assim: olha, traga o bezerro cevado, porque hoje nós vamos fazer festa. O meu filho voltou para casa. Hoje vai ter festa. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. E aquele filho voltou arrependido. Quando ele disse: pai, eu pequei contra o céu, aleluia, não sou digno de nada,
Mas o filho ali já estava alegre, né? Porque tinha voltado para a casa do pai e o pai tinha o aceitado de volta. A importância do amor do pai, Deus, quando você decide a voltar, quando você se arrepende, aleluia. É por isso que João Batista, Jesus, as primeiras palavras que quando eles começaram a pregar, eles diziam, era assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, essa é a mensagem principal do evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aquele filho arrependido voltou para a sua casa, aleluia. E o pai mandou os trabalhadores matarem o bezerro cevado. Você sabe que, não sei se você é do interior, né? Mas as cidadezinhas pequenas, principalmente no interior, as pessoas tinham o costume, para uma data específica, uma data muito, né, esperada, né? O final de ano, ou um aniversário de alguém, ou um casamento, né? As pessoas tinham o costume de guardar, muitas das vezes, separar, né, uma galinha ou um capão, né? Quem sabe o capão é aquele galo que é capado, né? E que ele cresce, fica bonitão, né? E ele é criado separado ali, ele tem um cuidado especial por aquele animal, porque vai chegar uma data que ele vai ser morto, preparado de uma forma, sabe, muito deliciosa, para que os convidados possam comer e a família possa comer. Então, o boi também, né? Muitas pessoas, eu vejo como as pessoas separavam ali um bezerrozinho, esse bezerro aqui, nós vamos criar ele de uma forma diferente, vamos cuidar dele, para ele crescer, né? Que nós vamos separar ele aqui, que é para comer no final do ano. O porco também, leitoa, né? As pessoas gostavam de guardar a leitoazinha, né? Separar a leitoa ali, davam um alimento diferente para ela, deixavam ela mais gordinha, né? Para que ela fosse preparada para comer em uma ocasião muito especial. Assim é na cidade pequena. Não sei se na sua cidade faz isso. Se na sua cidade faz isso, deixa aí nos comentários, beleza? Mas então, vamos para frente. Então, o pai fez isso. Olha, o bezerro já estava preparado. Ele disse: traga o bezerro cevado, matai o bezerro cevado. O bezerro cevado era aquele que estava preparado, sabe, separado para uma ocasião, quem sabe, familiar muito especial, ou para o aniversário do pai, né? Ou para uma festa, né? Que com certeza aquele pai dava festas, né? E aquele bezerro estava preparado para uma ocasião dessas. E não havia ocasião melhor para aquele pai se não fosse essa, que o seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aquele pai disse: traga, matai o bezerro cevado e vamos festejar. Aleluia! Deus tem o melhor para você, meu amigo. Aleluia! Assim como aquele pai estava separando ali algo especial para quando ele voltasse, fizessem, assim também Deus tem algo muito especial para o dia que você voltar para os caminhos do Senhor, para a casa do Senhor. Aleluia! E a festa estava rolando ali, todo mundo alegre. Mas de repente chegou o irmão mais velho. Chegou o irmão mais velho. E o irmão mais velho vinha do campo e perguntou: uai, o que é que está acontecendo ali na casa do meu pai? Nunca foi de se fazer festa assim, o que é que aconteceu? Aí o irmão mais velho ficou indignado, né? E nem queria entrar para a festa também, participar da festa, né? Muitas das vezes é aqueles irmãos, né, que não gostam quando o outro retorna, né? Fica com ciúme, né? Fica assim meio, sabe, achando que não sei o quê. Ah, que fulano de tal não merecia estar mais aqui. Por que que voltou, né? Por que que não ficou logo no mundo, sabe? Aprontou e agora voltou. Meu irmão, para com isso. Jesus Cristo ama todos, né? Jesus Cristo quer os desviados de volta. Jesus Cristo quer os afastados que estão longe dos caminhos do Senhor, que eles voltem.
porque vai ter alegria no céu, é alma, é perdão, aleluia. Nós precisamos amar as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Se perder uma, ele vai atrás. E você acha que o Cristo que pregou isso, que ensinou isso, dizendo que o bom pastor, né, a ovelha se perdeu e ele foi lá buscar, deixou as 99 e foi atrás de uma só. Você acha que Deus que ensinou tudo isso não vai atrás de um desviado? Ele vai atrás sim, ele vai buscar, ele vai cuidar, ele vai trazer de volta para sua casa, aleluia. E as 99 tem que aceitar de volta, aleluia. Glória a Deus, ele não perde a ovelha não, meu irmão. Glória a Jesus. Então, aquele filho ficou indignado. E o pai disse: meu filho, vem também, vem participar da festa, meu filho. Estamos todo mundo alegre. Mas por quê, pai? Meu filho, teu irmão, meu filho, voltou. Aí disse: o quê? Meu irmão ficou indignado. Mas meu pai, eu te sirvo há tanto tempo. Ele disse: meu pai, eu sou crente há tanto tempo. Eu nunca desviei dos teus caminhos, meu pai. Meu pai, eu te sirvo, meu pai, há tanto tempo, meu pai. E você nunca fez uma festa para mim, meu pai. Você nunca me deu, meu pai, nada para comemorar com meus amigos. Aí vem esse teu filho. Ele disse: nem meu irmão. Ele nem falou assim que era irmão dele. Ele disse: vem esse teu filho aí, ó. Nem queria mais que fosse irmão dele. Ele disse: vem esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes, com as quengas, com as raparigas, né? Gastou tudo com sei lá com quem mais. E veio, desperdiçou tudo, mas só que ele tinha gastado a parte dele. O irmão mais velho esqueceu que ele não gastou o dinheiro que era do irmão mais velho. O irmão mais velho estava com a parte dele. Ele estragou o que era dele, né? Ponto. Ele estragou o que era dele. O que era dele, ele fez o que bem entendeu. Ele gastou. Mas o irmão mais velho não, parece que não entendia isso, né? Ele gastou somente o que era dele. Quando ele saiu de casa, ele disse: pai, eu quero a parte que me pertence. E ele foi gastar, se desviou, né? Largou a família, foi embora, mas gastou só o que era dele. Aleluia. Então aquele filho mais velho ficou ali indignado. Mas o pai disse: meu filho, todas as minhas coisas são tuas, meu filho. Tu está comigo há tanto tempo, meu filho. Todas as minhas coisas te pertencem. Entendeu? Tudo que era do pai pertencia ao filho mais velho. Aí o pai disse: era justo nos alegrarmos, porque teu irmão, agora foi o pai que disse: olha, o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, meu filho. Tivemos que fazer festa, aleluia, tivemos que folgar hoje. Tiraram um dia de folga só para receber aquele jovem que estava longe dos caminhos do Senhor. Mas o filho, o mais velho, ficou indignado por uma coisa também. Ele disse assim, chamou muito a minha atenção, que ele disse assim: mas meu pai, mas por que você matou, meu pai, o bezerro cevado? Logo o bezerro cevado, meu pai, o bezerro cevado. Você não deu nem um bezerro cevado para mim, e agora o teu filho vem aí e você mata o bezerro cevado. Mas por que o bezerro cevado? Porque o bezerro cevado era aquele bezerro que era reservado para ser morto só em uma ocasião muito específica e muito importante. Por isso que o pai mandou matar o bezerro cevado e o filho ficou indignado. O outro, né, o irmão dele, ficou indignado. Aleluia. Mas Deus faz assim, meu irmão. O bezerro cevado está preparado para uma ocasião muito importante. E a ocasião muito importante é o dia que você decidisse voltar para os caminhos do Senhor. E você vai ver a festa que vai ter no céu. Aleluia! E você vai, né, voltar para os caminhos do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado. E você vai aprender uma lição, né? Que nunca devemos abandonar a casa do nosso Pai, a casa de Deus. Eu também me arrependi um dia, graças a Deus estou aqui arrependido. Deus me aceitou de volta, né?
Deus mudou as minhas vestes, né? Deus colocou o sapato nos meus pés, Deus colocou o anel de volta no meu dedo. Eu fiz a aliança com Deus novamente e estou aqui. Estou aqui de volta na casa do Senhor e agora para adorar e para glorificar e para falar do amor dele, para pregar o evangelho, né? Para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que ele é poderoso, vive e reina e vai nos levar para a casa dele no céu, onde há muitas moradas, e ele foi preparar lugar para nós, aleluia. Ele vai voltar para nos levar para morar juntamente nas mansões celestiais, e quero te ver lá no céu, quero te ver lá no céu, viu? Quero te ver no céu. Que Deus em Cristo te abençoe, guarde essa palavra no teu coração, e corra depressa, se levante, volte para os caminhos do Senhor, volte para a casa do Pai, que é o nosso Deus, porque Ele te espera, aleluia, Ele te espera, e vai haver uma grande festa no céu, quando você voltar para a casa do Senhor, e vai haver também alegria na sua casa, alegria na sua família, alegria no meio da igreja, porque você voltou para os caminhos de Deus. Receba aí o meu abraço, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amém e amém.